Eu tive aula na faculdade, tive aula na acupuntura. Até eu chegar e falar, deixa eu questionar o que me ensinaram, cara, foi muito tempo. Sim. E quantas áreas que eu aprendi, que eu nunca usei, eu nunca questionei, eu devo ter o pensamento errado ainda, né? Eu atendo pacientes da minha área, eu não sou o cara que atende paciente de qualquer área. Né? Eu atendo só o que eu sei. Né? Porque assim, o que eu sei eu já tenho dúvida. Não é? Mas eu acho que a gente não tá... Não sei hoje, né? Mas a gente não é estimulado a pensar que a nossa terapia ela tem começo, meio e fim. Ah, total. A gente não é ensinado a pensar e programar o fim. Tanto que uma das queixas muito grande da população é que ele entra num programa de reabilitação, ele não tem perspectiva de terminar. Ele não sabe, ele começa a fazer. E aí, tá melhorando? Não tá? Vai melhorar? Quanto tempo? O que tem que fazer? O que não tem? Né? Então, muitos profissionais também são... Eu lembro disso na minha formação, pô. Ninguém sentou e falou, olha, você tem que fazer um planejamento terapêutico, você tem que fazer uma avaliação adequada para você conseguir entender qual é o problema do seu paciente. Baseado nisso, você fazer um cronograma, né? Com metas a curto, médio e longo prazo, e você vai chegar num objetivo, e nesse ponto aqui, o seu paciente vai embora. Então, hoje é uma discussão muito pertinente, mas que eu acho que ainda não faz parte da cultura da formação do profissional de, olha, esse paciente aqui ele tem que ir embora. O paciente com dor musculoesquelética, ele tem normalmente alguns questionamentos básicos, né? Isso é uma publicação. Um dos questionamentos é, em quanto tempo eu vou ficar bom? Então, pode ser que assim, no primeiro dia você fale para o seu paciente, olha, eu não consigo hoje predizer quanto tempo você vai ficar bom. Embora quem trabalhe com dor crônica, normalmente, uns 3 meses, você vai ter que entregar uma melhora para o seu paciente. E deve ter uma média na literatura. Tem uma também. média. Até porque se você for pensar assim, o paciente que você acha que ele tem fraqueza, esse cara precisa de pelo menos 3 meses para ganhar uma força muscular sustentável. Então, se você acha que é fraqueza, você tem que falar para esse cara 3 meses. Porque eu não sei, eu nunca fui... Se ele seguir o plano. Eu nunca fui na academia 2 dias e fiquei forte, tá ligado? Então, tu tem que ficar 3 meses, né? Se for uma neuropatia das mais clássicas, assim, a neuropatia foraminal, né? Aí você tem que ficar 8 semanas para esperar uma resposta mais adequada. Então, a gente sabe algumas coisas. Mas alguns pacientes, você pode falar assim, olha, vamos começar o tratamento, na primeira ou segunda sessão, eu já te dou uma perspectiva, porque daí eu vou saber a sua resposta. Ok. O que não dá é o cara ficar 10, 20 sessões e ele não ter a perspectiva de melhora, né? E ele não saber quanto tempo ele vai melhorar. Mas eu acho que isso acaba barateando o valor do atendimento. Porque se ele não tem perspectiva de quanto tempo ele vai melhorar, parte do pressuposto que ele vai ficar ali por tempo indeterminado. Logo, o investimento dele sobre o cuidado vai sendo fatiado em valores menores. E o convênio nunca vai pagar muito porque não é resolutivo. A ideia seria essa, né? Entre aspas, né? Agora, se ele tem um bom planejamento, se ele mostra resultados, se o próprio profissional ele tem experiências de resultado, cara, o que ele está fazendo é estipulando um prazo e dando um valor sobre aquele prazo. Eu vou falar com o meu trabalho, tá? Então, meu principal perfil é paciente com dor crônica musculoesquelética e dor crônica em processo de envelhecimento. Quando são pacientes com dores crônicas musculoesqueléticas com problemas de coluna, normalmente cervical, ou alguma hérnia específica que realmente é uma hérnia que está apresentando problema, porque baixíssima porcentagem de hérnia apresenta problema, mas a gente tem uma equipe forte, então acaba caindo todos os casos mais difíceis, né? Aí, normalmente, a gente tem as opções. Eu já explico para o paciente assim, olha, minha sessão tem um valor X, normalmente eu cobro de 350 para mais, que vai envolver o perfil de paciente que eu atendo, a região que eu atendo, o trabalho que eu oferto, o meu estudo e assim por diante, né? E eu vou te avaliar, mas nós já temos algumas possibilidades. Algumas vezes eu preciso estar com você 2 vezes na semana, talvez 3, casos mais raros. Muitas vezes eu vou conseguir estar com você 2 vezes na semana ou 1 vez por semana, te ensino o que você vai fazer, depois a gente vai revisando o que você faz semana a semana, espaça a cada 15 dias, e aí você vai de alta supervisionada, vai me avisando e depois está liberado. Por que eu já dou essa opção? Porque ele entende assim, me indicaram o Ricardo, eu quero o Ricardo, só que o que eu tenho para pagar mensal é isso. Então eu posso pagar o Ricardo 1 vez por semana, ou eu posso pagar o Ricardo 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana. Consigo investir isso. Então ele tem essas opções. E aí eu avalio ele e falo, você tem condição, né? Então tem muito paciente, por exemplo, com dor crônica cervical, que ela ia para Disney, e aí o medo dela é, se eu travar lá.
E eu falei, não, a gente pode fazer uma vez por semana. E ela falou, eu queria fazer mais. Eu falei, mas não vai fazer sentido realmente fazer mais. A gente conseguiu, fizemos lá, espaçamos, ela foi pra Disney e não travou. Tranquilo. Na volta, ela teve lá um escape menstrual, acabou tendo uma crise, mas aí não tinha nada a ver com essa questão. Ela tem esse período de cíclico que tinha crise. Então, esse é um perfil de trabalho. Agora, eu também entendo que eu consigo fazer esse perfil de trabalho porque eu tenho pacientes com ticket alto bacana, então isso me dá essa possibilidade de espaçar. Eu já sou reconhecido, tenho uma captação de pacientes pela rede social bacana, tenho captação de pacientes por equipe médica, tenho um sistema que retroalimenta esse processo. Entendo que é difícil alguém que está começando pegar o primeiro paciente e falar, vou te atender uma vez por semana. Então também fica aquela vontade de, peraí, eu quero te dar alta, mas, caraca, e se eu te der alta? Né? Então, acho que isso deve ser ensinado na faculdade. Mas não é. A gente foca a faculdade em ter um monte de disciplina que não faz sentido para nossa vida, ter disciplinas que fazem sentido, mas não ter preparo para trabalhar. Desde empreendedorismo, rede social, comunicação, até como você vai precificar o que você faz e dinâmicas de atendimento. Então, acho que o fisioterapeuta é falho nesses processos, o que acaba causando isso. Cobra um valor, muitas vezes, inferior, porque ele não está sendo valorizado, porque não tem resolutividade, faz tratamentos extremamente longos, diferente, claro, de quem trata paciente crônico que quer continuar o tratamento. Né? Isso acontece. Tem paciente que se dá alta e fala, eu quero continuar com você. Ok, eu consigo, você consegue. Você está entendido, mas sabe que você pode também evoluir para só praticar atividade física, só entre aspas, pode evoluir para uma academia. Mas parece que falta uma doutrinação de como o fisioterapeuta vai trabalhar. Você aprende muita coisa na faculdade, mas ninguém te fala como você vai trabalhar. Valeu por assistir, galera. E não se esqueça que toda segunda-feira, às 8 horas da noite, temos aqui um novo episódio com um novo convidado. Então não deixe de nos acompanhar. Então segue a gente aqui, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e a gente espera aí sempre que tiver um episódio novo e um vídeo novo aqui.